estamos de volta, vamos dar aí continuidade aos nossos estudos, tá? De biologia celular. Bom, agora nesse bloco a gente vai resolver algumas questões e ver então as técnicas de estudo. Vamos começar com a questão já para poder dar aí uma recordação da nossa aula anterior. Questão aí de microscopista, tá? Por isso a importância da gente estar vendo um pouquinho das técnicas depois. Número 1. De acordo com as características estruturais e funcionais, é possível classificar as células em procariontes e eucariontes. Essas nomenclaturas têm a sua origem na principal característica que diferencia esses dois tipos de organismos. Qual é a principal diferença entre células procariontes e eucariontes? Letra A. Ausência de DNA? Não, né? A gente viu lá que tanto seres procariontes como eucariontes possuem material genético como DNA, tá? Não vamos confundir aí com o caso do vírus, né? Que ou é um material genético ou é outro. Ausência de membrana plasmática? Não, né? Também a gente viu que ambas as células possuem uma membrana plasmática. Ausência de membrana nuclear? Tá? Aqui eu vou dar destaque pelo seguinte. É a nossa alternativa, né? É o que diferencia os dois seres, mas a gente tem que prestar atenção que existem várias nomenclaturas para uma mesma estrutura, tá? A gente tem núcleo, ausência de núcleo poderia ser, ausência de envoltório nuclear, tá? Ou ausência de membrana nuclear, como trouxe aqui a nossa questão. Então, a gente tem que estar atento a esses sinônimos, tá? Ausência de ribossomos? Não, né? A gente viu que ambos têm ribossomos, apesar de serem diferentes um em relação ao outro. E a ausência de citoplasma? Também não, né? Porque a gente viu que ambas as células possuem citoplasma. Número 2, tá? As bactérias são organismos procariontes. Tá? Correto, né? Que é uma questão de certo e errado, tem que ficar atento a cada parágrafozinho. Com estrutura e funcionamento simples. Portanto, são consideradas como organismos menos evoluídos que os vertebrados. Gente, eu trouxe essa questão aqui porque ela gera muita dúvida nas pessoas, né? Quando a gente fala em evolução, as pessoas tendem a entender que evoluir é para algo mais complexo, melhor, e não é isso, tá? As bactérias não são seres mais evoluídos, a gente tem um processo de evolução muito semelhante. Hoje o nosso tempo de evolução aqui na Terra é igual de todo mundo praticamente, tá? Só que o que a gente está vendo aqui? Que até é uma questão que leva ao erro por achar que ela é simples e por isso ela é menos evoluída. Isso não é verdade, tá? Na verdade, a gente tem até bactérias que têm um aparato metabólico até mais complexo do que de células eucariontes, tá? Então isso aqui é uma questão errada, né? Nos induz ao erro aí, mas é uma questão errada. Vamos seguir com os nossos estudos agora. Eu vou falar das técnicas de estudo, tá? Essas técnicas, elas são muito importantes, principalmente no estudo da biologia celular, porque a gente vai ver que a partir dessas técnicas é onde a gente é possível identificar outras estruturas, né, que não seriam possíveis de estudo, mas também aqui a gente já faz um pré-estudo ali, porque a gente vai precisar um pouquinho de entender isso lá na nossa matéria de histologia, tá? A gente vai ver que essas técnicas aqui também são aplicadas para o estudo dos tecidos, tá? E a gente vai ver que algumas questões, quando a gente tem uma noção dessas técnicas, a gente consegue resolver melhor, porque a gente sabe o que é possível enxergar com essa técnica, tá? Então, a gente vai começar falando do microscópio óptico. Quando a gente fala do microscópio óptico, não sei se vocês vão se lembrar aí da nossa aulinha anterior, a gente vai ter sempre em mente que é um microscópio composto. Vocês não vão precisar decorar o nome das estruturas, mas como eu falei, é sempre bom ter uma noção, tá? Esse microscópio, ele vai funcionar através de uma luz, tá? É através da emissão de luz que vai passar pelo material a ser observado, onde a gente vai conseguir ter essa amplitude aí da imagem. Então, aqui é uma estrutura do microscópio óptico comum, tá? A luz, geralmente, ela vai estar aqui nessa estrutura, a fonte de luz. Bem aqui a gente vai ter um diafragma, um condensador, onde vai ser uma lente, né, condensador, que vai ser possível focar essa luz no nosso aparato, que vai ser
colocado aqui, tá? Aqui a gente vai ter uma laminazinha, alguma estrutura que a gente quer observar, tá? Bem fina para que essa luz consiga atravessar esse material. Aqui a gente vai ter uma estrutura que a gente chama onde fica as objetivas, tá? É um revólver onde essas objetivas vão ser fixadas. Vocês vão lembrar isso, talvez na sua escola tinha esse microscópio. Aqui a gente vai ter uma objetiva que vai ser de 4 vezes de aumento, 10 vezes, 20 vezes, tá? 100 vezes, o máximo da nossa objetiva. Então essa objetiva ela vai estar em contato com o material a ser observado. E aqui a gente vai ter a lente, tá? Que é a ocular. Essa lente aqui que vai projetar a imagem para o observador, tá? Então, o que a gente tem aqui no microscópio óptico básico? Uma fonte de luz que vai atravessar o material, né? E através dessas nossas lentes, do condensador, das objetivas, tá? A gente vai conseguir ver nossa imagem aqui pelo ocular. Aqui eu trago uma imagenzinha, que é uma lâmina de uma pétala de cebola, onde a gente tem uma noção de como que é essa imagem. Essa pétala ela foi corada, tá? Normalmente a gente precisa fazer um processo de coloração para poder realmente dar uma cor, para poder ser possível ter essa visualização. Esse material ele passa por vários processos da histologia, que vai desde a fixação do material para preservar a estrutura, a injeção aí de parafina para poder a gente ser capaz de cortar ele em lâminas bem finas num aparelho que chama micrótomo. E a partir disso, então, a gente conseguir corar esse tecido para então conseguir visualizar no nosso microscópio, tá? Então aqui a gente tem uma lâminazinha simples de cebola, onde a gente consegue ver o quê? A estruturazinha da célula. A gente consegue ver aqui um núcleo. Como é um tecido vegetal, a gente vê aqui ó, uma camada bem grossa, né? Aqui a parede celular vegetal, tá? E a gente consegue ver o nosso tecido vegetal, ó. Núcleozinho mais aqui, núcleo, tá? Então esse é o padrão de imagem que a gente consegue ver com o microscópio óptico. Aqui a gente tem um microscópio eletrônico de transmissão, tá? Ele já vai funcionar de um modo diferente do que o nosso microscópio óptico, e com isso ele vai ser capaz de dar imagens até 500 vezes maiores do que o do nosso microscópio óptico comum. Por quê? Ele utiliza, ao invés de luz, feixes de elétrons, tá? Esses feixes eles vão passar pelo nosso material que a gente tem interesse de visualizar. Para isso, esse material tem que ser ultra fino, então o corte dele é feito no ultramicrótomo, tá? E a coloração dele é feita com metais pesados. Então, assim, a imagem dele é diferente, tá? Quando vocês verem imagenzinhas assim, ó, em preto e branco, né, que pode ser colocada na sua prova, você vai ver que já é um microscópio eletrônico, então você vai estar vendo aí ultraestrutura, que a gente fala, né? Aqui você consegue ver organelas, o que você não consegue ver direito lá no nosso microscópio óptico. Você não vai conseguir ver, por exemplo, uma mitocôndria, igual a gente está vendo aqui, ó. Essa que é uma estrutura de uma mitocôndria, tá? Bem bonita aqui, a nossa organela aí, responsável pela respiração celular. E aqui a gente tem uma célula vegetal, ó, você tá vendo aqui? A gente consegue ver separadinho aqui a parede celular. A gente consegue ver divididinho aqui, ó, a nossa membrana nuclear ou envoltório nuclear, tá? O nucleo, o nosso materialzinho genético aqui bem condensado. Então aqui a gente consegue ver ultraestrutura. Então geralmente quando apresenta essas imagens assim em preto e branco, né, são imagens feitas pelo microscópio eletrônico, tá? Onde a gente consegue ver estruturas menores, que não são possíveis ver no nosso microscópio comum, tá? Então a diferença aqui é que ele é o quê? Feixe de elétrons, enquanto o nosso microscópio óptico é feixe de luz. E outro microscópio de interesse aqui é o microscópio eletrônico de varredura. Esse microscópio, ele também vai emitir feixe de elétrons, só que ele não vai atravessar o material, ele vai literalmente varrer, ele vai passar pela superfície da nosso material, e com isso ele vai gerar imagens 3D, né, que aí ele funciona juntamente com o software que vai agrupando essas imagens, né, que vai ser feita através da varredura desse feixe de elétrons, onde a gente vai ter imagens 3D. São imagens muito bonitas aqui, ó. Trago um exemplo para vocês.
uma imagem aí do eletrônico, de microscópio eletrônico de varredura, de hemácias aqui, ó, que bonito. A gente consegue ver a deformação aqui da hemácia, né, que ela é fundadinha. Glóbulos brancos aqui. Essa coloração aqui, gente, ela é artificial, tá? Ela é feita pelo software, ela não é feita aí durante o processo de preparação do material, tá? É uma coloração artificial. Que a gente tem imagem aqui de uma cabeça de uma aranha, olha, a gente consegue ver direitinho os olhos, porque o feixe de luz aqui, o feixe de elétrons, ele não vai atravessar, né? Ele vai passar pela superfície e aí a gente vai ser capaz de ver uma imagem 3D. Dito isso, vamos aqui fazer mais uma questão, tá? Onde a gente vai ver, como eu falei para vocês, as questões geralmente gostam de trazer imagens, né? Até por isso que ensino de biologia é muito difícil, a gente está mostrando essas imagens para vocês. A gente tem aqui a questão de prova de polícia, tá? Prova de perito. Vamos lá, então. Analisando o esquema, é correto afirmar que 1 representa um espermatozoide, porque apresenta flagelo. Gente, esse aqui é um ponto muito importante para falar para vocês. A gente viu lá, né, até na nossa estrutura da nossa bactériazinha lá do desenho da célula procariota, ela tinha um flagelo. Mas esse flagelo, gente, ele é diferente do flagelo ali do nosso espermatozoide, que é uma célula eucariótica. Por quê? Na bactéria, a presença do flagelo, ela é formada por um outro tipo de proteína. Igual da nossa parede celular, que é parede celular, mas é outra constituição, é a mesma coisa aqui. O flagelo aqui da bactéria, ele é formado por uma estrutura de proteína chamada flagelina. Do espermatozoide, é formado por polímeros de tubulina, que é outro tipo de proteína, tá? Então, o fato de ter um flagelo não significa que ele vai ser um espermatozoide, tá? E até porque a gente consegue ver aqui, ó, outras estruturas, né, que a gente vê o flagelo, a gente vê outras estruturas, como que a cápsula, que um material genético espalhado aqui, que não está dentro de um núcleo, que já descaracteriza um espermatozoide, tá? Então, essa questão aqui tá errada. 2, representa uma célula vegetal, porque apresenta um grande vacúolo. Vocês lembram lá da gente ver a nossa imagem, né, da célula vegetal, que ela possui um vacúolo, que é para fazer armazenamento de água e tal? A gente não tá vendo isso aqui, ó. Se vocês olharem a célulazinha aqui, a gente tá vendo só o envoltório, né, da membrana. Ele é espaçadinho assim mesmo, tá? Ele tem uns poros. Então, alguns desenhos vai trazer ele não ter isso, não tem problema, tá? Tem os poros do envoltório nuclear. Aqui é a concentração de material genético, tá? Isso aqui provavelmente seria ali nosso retículo endoplasmático rugoso com alguns ribossomos, tá? Aderidos. Então, a gente não tá vendo aqui aquela estrutura zona, assim, ó, né? Que formaria um vacúolo cheio de água. Não tá vendo nada disso aqui, não. Então, não é uma célula vegetal, né? Falso. 1 é de uma célula procarionte. Verdade, né, gente? A gente viu aqui que não tem o núcleo. E 2 é uma célula eucarionte. Também é uma célula eucarionte, tá certo? Porque apenas 2 apresenta a membrana nuclear. Tá certo, né? Só aqui que a gente viu a nossa membrana nuclear. Então, tudo indica que é a letra C. Vamos ver o erro das demais. 1 e 2 representam células eucariontes. Já está errado, porque a gente viu que 1 é uma célula procarionte. Porque ambos existem membrana nuclear. A gente sabe que só eucarionte tem membrana nuclear. 1 e 2 representam bactérias. Não, né? Só 1. Sendo 1 bactéria com flagelo e 2 sem flagelo. Errado, né? Gente, isso também é um ponto importante. Nem todas as bactérias vão ter flagelo na sua estrutura, tá? Pode ter ou não. E tem umas que tem até mais de um flagelo, como, por exemplo, a salmonela. Ela é cheia de flagelozinhos na base dela como bactéria. Então, flagelo não é um aparato obrigatório. Ele auxilia algumas bactérias na locomoção, tá? Então, a gente viu aqui que é a letra C da nossa alternativa. Aqui, gente, eu trouxe novamente a imagem de uma célula procarionte e uma célula eucarionte, para a gente fazer aqui mais ou menos um mapa mental, onde a gente vai destacar as principais diferenças e os principais aspectos comuns dessas duas estruturas, tá? Para vocês aí servir como revisão e como material de estudos. Bom, vamos começar falando o que eles têm em comum, né? Aqui a gente sabe que eles têm citoplasma, tá? Vamos botar aqui os dois com citoplasma.
tá? Vamos então escrever aqui que é célula eucarionte versus célula procarionte. Nosso mapinha mental aqui. Ambas têm citoplasma. O que mais que tem? Ambas têm o que? Olha aqui. Ribossomo. Vamos achar aqui. Seriam essas estruturazinhas aqui. Vamos ver aqui. Ribossomos. Mas aqui a gente vai botar a diferença, né? Ribossomos aqui são mais complexos e maiores. Aqui eles são menos complexos. Vou botar o menuzinho, menos complexo e menores, tá? O que mais que a gente tem em comum? Material genético. Vou botar aqui o DNA. Mas aqui o DNA, ele é circular e esparso. O que isso quer dizer? Disperso no citoplasma. E aqui é um DNA linear e envolto pela membrana, né? E com núcleo, vamos botar aqui, com núcleo. Aqui não tem núcleo. Em comum, o que tem aqui também? A nossa membrana plasmática. Tá? Aqui tem ainda parede celular. Mas essa parede celular aqui, ela é de proteoglicana. Aqui, célula vegetal com parede de celulose. Tá? E aqui a gente tem o que ainda de diferente? Muito mais organela aqui, complexo de Golgi, mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, centríolo. Então, o que? Mais organelas. Tá bom? E essa aqui, então, a gente consegue ver as principais diferenças. Aqui também é bom destacar o quê? Não tem citoesqueleto. Bom, então, pessoal, aqui a gente consegue ver o que as células procariontes e eucariontes têm de semelhante, tá? Aqui ainda a gente pode destacar, ó, o plasmídio, que é importante lembrar dele por causa do quê? Da resistência ao antibiótico. Né? Que é extra. E aqui, gente, opa, que é um DNA extra. Tá? Aqui, então, a gente finaliza, né, as diferenças entre os seres procariontes e eucariontes. Aqui vocês têm uma visão ampla, né, daquilo que é mais cobrado, da diferença entre os dois tipos de célula, tá? E consegue visualizar também em imagem as estruturas, né? Esses aqui são os pontos mais cobrados em prova de concurso, tá bom, pessoal? Que a gente finaliza mais uma parte da nossa aula.